Bom dia quem está chegando aí. For chegando aí, por favor, confirma aí se o som está chegando direitinho, se está tudo tranquilo. Tá tudo ok? Na hora, Diego. Pessoal do terceiro ano aí, parabenizo, eu já peguei a camisa lá, ficou muito bonita a camisa, viu? Diego, parabéns mesmo, acertou no tamanho certinho. Melhor do que, né, quando o colégio vem, bota do tamanho de Elias para mim. Apesar que Elias agora tá mais magro, tá na geração fitness aí, perdendo só os pesos aí. Vai ficar mais magro do que eu, porque eu não tô em geração fitness nenhuma. Deixa aí o restante da galera entrar aí pra gente começar. Enquanto passa aí esse tempo aí, eu já vou adiantando para vocês. Pessoal, vê só, hoje a gente vai ter uma aula extra, né? Na verdade é uma aula diferenciada. Porque a gente terminou a parte de geometria plana, né? Toda a parte de geometria plana a gente viu todas elas mastigadinhas, direitinho, tudo conforme tinha dito lá. Porém, a gente a partir de agora vai iniciar a trabalhar não só para o Enem, né, mas também a gente já, o nosso cronograma, né, lembra que no começo quando eu falei para vocês, já é adaptado tanto para o Enem quanto para o SSA. Porém, tinha um conteúdo que eu acho de suma importância, né, na minha opinião, não só para o SSA, mas também para os outros vestibulares por aí afora, que é o conteúdo. Deixa eu só ajeitar o slide aqui, eu vou interromper aqui o compartilhamento rapidinho, tá bom? Só para ajeitar o slide aqui, que tá passando sozinho aqui, é feito fantasma aqui. Não tem que dar nada a isso não. Mas, ó, só que, como eu estava dizendo, esse conteúdo que a gente vai trabalhar é um conteúdo que ele necessita bastante, né? Ele necessita bastante do que vem pela frente. Como a gente terminou a geometria plana, então acaba que a gente vai necessitar. Oxe, sozinho ainda continua passando só? Sim. Vamos lá. Deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Tá. Só salvando aqui para voltar e compartilhar para vocês. Acho que agora vai. Né? Tudo preto aí, não se assuste não. Tá bom? Vamos lá. E agora? Todo mundo vendo aí, né? Ó, então, o conteúdo de racionalização. Um conteúdo bastante importante para a gente. Tá bom? São técnicas rápidas que a gente vai aprender aí de racionalizar. Né? A gente vai ver 3 casos aí para racionalizar de forma rápida. Existem bem mais casos, mas esses 3 são suficientes para ganhar tempo, né? Porque os próximos conteúdos da gente, a gente vai usar muitas questões em que vai envolver, vai precisar fazer esse processo de racionalizar. Tá bom? Então, esse processo de racionalização ele vai ser bastante útil para os nossos próximos conteúdos. É por isso que eu separei a aula de hoje, como era uma aula só, separei para a gente ver esse processo aí de racionalização. Beleza? Então vamos começar aí a aula, né? Já atrasei demais. Vamos embora. Então, ó, a racionalização ela vem dessa situação aí, ou seja, desse símbolo que a gente conhece aí, que é a raiz. Né? Então a racionalização ela vem dessa função que a gente tem aí, né? Que seria a raiz quadrada, né? Que vocês conhecem. A raiz quadrada eu coloquei aí numa forma de exemplificar aí para vocês, é mais ou menos essa mesma ideia aí que se tem, né? Temos uma árvore e tem a raiz dela aí, tá bom? E você tá vendo que a raiz ela tem esse
como é que eu posso dizer? Esse valor aí que a gente está calculando aí. Por exemplo, a raiz de 9 equivale a 3, né? Então, seria uma ideia mais ou menos nesse contexto aí, para você ter ideia do que é raiz, né? Isso aí você vai ver com o professor, sobre raiz, deve ter visto aí com o professor Rafael Freitas no comecinho do ano, provavelmente. Ou se não, vocês devem ter visto lá no ensino fundamental também, né? Acho que por volta aí do 9º ano, deve ter visto esses processos aí de racionalizar, né? Então, a raiz quadrada de um número sempre será um quadrado perfeito, né? Então, sempre será um número que ele é chamado, que a gente chama de quadrado perfeito, né? Então, por exemplo, dá um exemplo aí, temos aí um quadrado, ok? E esse quadrado aí vale 4, se eu quisesse calcular a raiz de 4, vale 2, tá bom? Quadrado maior, no caso 9, raiz de 9 vale 3, tá bom? Deixa eu ver se tem um outro quadrado maior ainda. Tem 16. Aí a raiz de 16 vale 4. Tá bom? Então, se a gente observar, a gente tem essas particularidades na raiz. Mas ainda não é o processo que a gente quer. O processo que a gente quer mesmo é racionalizar. Quais são os elementos que uma raiz tem, né? Então, dentro da raiz a gente tem o índice, né? Então, a gente tem aqui o índice. Ok? Então, esse é o índice. Temos o símbolo da raiz, né? O próprio símbolo da raiz. Temos o expoente dentro da raiz e temos o radicando, tá bom? Um detalhe interessante é que muita gente diz, professor, mas eu só vejo raiz desse jeito, por exemplo, raiz de 3. Mas, raiz de 3 significa que eu tenho a raiz quadrada. Por padrão matemático, a raiz quadrada, ela não há necessidade, porque o próprio nome já fala que é raiz quadrada, então não há necessidade do índice aparecer, porque o índice aqui sempre será 2. Assim como o expoente do 3 aqui, que é elevado a 1, também não aparece. Tá bom? Porque a gente sabe que, por particularidade matemática, não há necessidade desses elementos aparecerem. Mas eles estão aí, estão ocultos, mas estão aí. Tá bom? Então, muito cuidado aí, por exemplo, se a gente tiver assim, raiz de 5. Então, ele está elevado a 1 e o índice é 2. Se caso a pergunta vier, qual o índice da raiz abaixo? Né? Uma vez eu lembro de um aluno que caiu uma questão no vestibular, era até, não se tinha o Enem como é hoje, né? Mas foi lá por volta dos anos 2000 e era o vestibular tradicional da UFPE. E uma pergunta era justamente essa, era até uma pergunta aberta. Dada a raiz quadrada abaixo, responda qual o valor do índice dessa raiz. Aí a pessoa ia lá e marcava 2. É bem simples, bem fácil assim a questão, né? E muita gente errou porque a maioria marcando 0, 0, 0, dizendo que não tinha nada, pelo fato da raiz quadrada ela aparecer sem o índice assim, ela aparece desse jeito. Mas na verdade o índice está aí, continua sendo 2, tá bom? Então, o que significa raiz, né? Vamos ver aí. A definição nos livros diz que raiz é uma potência com expoente fracionário. Aí o pessoal diz, como assim, professor? Existe uma regrinha na matemática que eu chamo de regra do sol. Inclusive até o solzinho deve ter pulado aí para vocês quando falei aí. Então, a regra do sol. E a regra do sol, ela dá para a gente aí essa margem, né? Ou seja, tem como eu transformar um número que está em forma de raiz em potência com expoente fracionário. Como seria isso? Vamos ver um exemplo aí. Vamos ver um exemplo aí bacana aí, né? Acabou isso aí já chegando, apertei demais, né? Mas vamos ver aqui. Pronto. Raiz cúbica 2/5. A regrinha do sol é o seguinte, eu repito, ou seja, o que está na sombra, veja que o 2 elevado à quinta, então todo mundo na sombra, só o 3 está no sol. Então a regra diz o seguinte, o que está na sombra vai ficar no sol. E o que está no sol vai ficar na sombra. Tá bom? Então vai lá, 2/5 veio para o sol. Vou colocar a barrinha aqui, que é a fração, e agora gerou uma sombra nesse espaço e sobrou justamente o número 3, que é o índice. Tá bom? Então, se a gente fosse ver numa regrinha matemática, se tivesse aqui a M,
A elevado a n, isso aqui é a mesma coisa que A elevado a n sobre m. Tá bom? Então seria mais ou menos isso aí, numa regrinha matemática, isso que a gente chama de regra do Sol. O que está na sombra vai para o Sol, o que está no Sol vai para a sombra. Ok? Vamos ver a próxima aí. Ó, 3, a sétima está na sombra, vem para o Sol agora. Coloca a barrinha para gerar a sombra de quem? Do elemento que está aqui. Não está aparecendo nada, professor. Por quê? Porque é o número 2. Então, 7 sobre 2. Ok? Bem facinho, né? Vamos ver outra aí. Raiz de 2/5. Ó, agora é a raiz de uma fração. Como é que a gente converte aí essa raiz aí? Como é que a gente faz esse processo aí para transformar no índice? É o mesmo esquema. Vai ficar 2/5. Tá na sombra, vai para o Sol, ó. Coloca elevado. Aí, observa que aqui é o número 1. Não aparece, então 1. Né? O número 1. Vixe, que número 1 feio. Né? Deixa eu apagar aqui. Então, o número 1. E não está aparecendo aqui porque significa que o índice é 2. Então, 1 sobre 2. Beleza? Esse tipo aqui de raiz é que vai levar a gente daqui a pouco na racionalização. Porque eu posso escrever essa raiz desse jeito, ó. E aí, por aí, eu faço o processo de racionalização. Daqui a pouco eu mostro a vocês. Vamos ver mais outro exemplo da regra do Sol. Ah, agora o contrário. Eu agora já tenho a potência, quero transformar em raiz. Então, o mesmo esquema. O que está no Sol vai para a sombra. Eu vou colocar logo o símbolo da raiz aqui, para ficar fácil. O que está no Sol, o que é que está no Sol, na frente do Sol? 3 ao cubo. Então, 3 ao cubo vem para cá. E o que está na sombra é o 6. Então, ele passa a vir para o Sol. Beleza? Tranquilo até aí, minha gente. Deixa eu abrir o chat aqui para ver vocês falando aí um pouquinho. Tá tranquilo até aí. Eu tava com saudade de vocês. Sexta-feira eu fiquei sem internet e não deu para ter nosso encontro ao vivo, né? E a internet tava tão complicada aqui que não dava nem para como é que se diz? Passar uma tarefa para vocês, né? Então, vamos lá. Vamos continuar. Ó, mais outro exemplo. Vamos lá. Vocês no chat aí, digam para mim aí, qual seria essa resposta aí, desse aí? Vocês aí, vão falando no chat. Dizendo a mim, ou quem quiser abrir o microfone, dizer também à vontade. Esperar vocês aí digitar aí. Tá bom? Diz aí para mim, quem vai ficar na sombra, quem vai ficar no sol. É só usar a regrinha. Okay? 5 raiz de 3 ao quadrado. Raiz quinta, né? De 3 ao quadrado. Ok? Beleza. Vocês estão tão afiados mesmo. Ok? Então vamos lá. Continuando. Propriedades da radiciação. Então agora eu só vou mostrar a vocês as propriedades. Acho que eu separei aí 6 ou foi 7 propriedades que são importantes da raiz para você ter a noção e ganhar tempo. Até na hora de resolver a questão, você ganha tempo quanto a isso, né? A UPE mesmo, ela adora colocar e pregar peças, né? Coloca um enunciado muito curto lá no SSA e a operação lá, a expressão que ele colocou lá e jogou para você está cheia de raízes. E é como você ganha tempo utilizando as propriedades, né? Nada melhor do que brincar com essas propriedades. Uma das propriedades é essa aí. A raiz de A vezes B, né? E o índice N, o que é que eu faço? Eu posso separar as raízes, cada uma com o mesmo índice ali, do jeito que está aí, tá bom? Vamos representar esse número. Então, por exemplo, se eu tivesse assim, raiz quadrada de 4 vezes 16. Então, ao invés de eu multiplicar 4 vezes 16 e depois calcular a raiz, eu posso calcular separado de cada um. Raiz de 4 é 2, raiz de 16 é 4, 2 vezes 4, 8. Tá bom? Então, eu posso fazer isso de forma separada. Beleza? Propriedade 2. Vamos fazer aí a propriedade 2. Né? Então, a propriedade 2, ela diz para a gente justamente o contrário da propriedade 1.
Se agora tiver uma divisão entre os números, então eu vou dividir os valores da raiz. Tá bom? Então, por exemplo, se fosse raiz de 4 sobre 16, eu posso fazer isso. Raiz de 4 sobre raiz de 16. Tá bom? Vou só aumentar aqui a raiz. Aí. Raiz de 4 sobre 16. Então, 2 sobre 4 vai dar 1 sobre 2. Beleza? Então, posso fazer dessa forma aí a resposta da raiz, se você ganhar tempo. Terceira propriedade. A terceira propriedade é quando eu tenho uma raiz e ela tem um expoente fora dela, dessa raiz. Né? Então, basta fazer o seguinte. Essa dica é bastante importante quando a gente está usando a formulazinha do triângulo equilátero. Então, eu vou lá usar L ao quadrado e, às vezes, o lado ele termina com a raiz. E aí, muita gente se pergunta, professor, por que a raiz elimina? Por exemplo, quando eu tenho isso aqui, ó, raiz de 2 ao quadrado. Aí, muitos professores fazem isso, ó, corta e corta. E, às vezes, diz ao aluno assim, ó, só cortou por cortar mesmo, porque tem que cortar, não sei o quê. Não explica o que aconteceu, né? Na verdade, o que está acontecendo é o seguinte, eu vou mostrar a vocês o processo desse corte, né? Então, o que está acontecendo aí é, quando eu tenho a raiz que está elevada ao quadrado, usando essa propriedade, aqui está o expoente 1, então 2 vezes 1 significa que eu vou ter raiz de 2 ao quadrado. Tá bom? E aí, nesse caso, usando a propriedade anterior, na verdade a regrinha do Sol, a gente tem o seguinte, 2 ao quadrado vem para o Sol, e como tem aqui índice 2 que não está aparecendo, ele vem para a sombra. Aí agora a gente vê, 2 dividido por 2 dá quanto? Corta aqui, 2 dividido por 2 dá 1. 2 elevado a 1 é 2. Né? Quando a gente já corta aqui no começo, é porque a gente já subentende que essa raiz vai ser eliminada. Mas você tem que ter cuidado que se você tiver assim, ó, raiz cúbica de 2, e isso aqui ao quadrado, ó, você vai ver que não vai dar essa mesma resposta. No caso, a gente vai ter raiz cúbica, como está o expoente 1, 2 vezes 1, 2, então 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é quanto? 4. Então a resposta é raiz cúbica de 4. Veja que a raiz não some, então tem que ter muito cuidado. Se você aprendeu com o professor dizendo, corta, simplesmente corta. Não, não é simplesmente corta, não. O que acontece nos bastidores é outra coisa. Ok? Vamos ver mais um aí, a propriedade 4. Essa propriedade 4 eu gosto bastante, porque às vezes você está fazendo um cálculo e ele veio já na forma reduzida, mas você precisa colocar na forma original, a raiz, para poder resolver aquela questão lá. E aí como é que a gente faz? Se o valor estiver fora, ele vai para dentro da raiz, ó, o A, vem para dentro da raiz, ele entra na raiz elevada ao índice. Né? Como assim, professor? Ó, se eu tiver isso aqui, 2 raiz de 3. Então, eu posso colocar esse 2 aqui dentro da seguinte forma, o 2 vem para dentro, só que ele tem que ser elevado ao índice. Como não está aparecendo o índice, ó, então significa que é 2. Então, 2 ao quadrado vezes 3. 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 3, 12. Então, isso é a mesma coisa que a raiz de 12. Ok? Então, às vezes, a gente precisa retornar isso aí. É uma propriedade que ela não é, vamos dizer, numa escala de 0 a 100%, vamos dizer, 50% das chances dela ser utilizada. Né? Porque, normalmente, a gente sai da forma grandona para a forma reduzida. Então, normalmente, a gente faz o sentido contrário, tá bom? A gente sai daqui para cá. Ok? Daqui para cá. Tá bom? Então, vai lá, continuando. Propriedade 5. Né? A propriedade 5, ela retrata aí para a gente aí um detalhe interessante que é em relação à raiz. Por exemplo, você tem um produto de raízes, então se eu tiver assim, raiz sexta de 2 ao quadrado. Aí veja, eu posso escrever esse número 6 da seguinte forma, 2 vezes 3. Então, quando eu fiz isso, eu posso pegar esse 2, cortar com esse 2, e aí só sobrou para mim o quê? Raiz cúbica de 2. Isso para ganhar tempo e você simplificar, é como se fosse uma simplificação de raiz. Tá bom?
simplificando isso. Se você cortar tudo, o índice, tudinho, aquela coisa toda, então a raiz some. Bom, deixa eu dar um exemplo assim. Se, por exemplo, tivesse assim, ó, raiz cúbica e aqui 2 ao cubo. Então eu posso cortar isso aqui com isso aqui e só sobrou 2. Tá bom? O sinal da raiz ele some também se isso acontecer. Ok? Então, se isso acontecer, o sinal... como é que diz? O sinal da raiz, o símbolo da raiz, né? Ele some. Ok? Nessa parte de baixo aí. Sexta propriedade. Né? Então, a sexta propriedade é essa, ela é usada. A UPE, ela gosta dessa propriedade que eu nunca vi na vida, não. A maioria das questões que eu vejo que envolve raiz, é claro que envolve outros conteúdos, a UPE é danadinha, né? Ela coloca uma questão de outro conteúdo, porém, nos cálculos, no finalzinho do cálculo, você necessita dessas propriedades para chegar lá na solução. E essa propriedade ela é muito usada porque é raiz de raiz. Né? Ela é muito usada pela UPEP devido a isso, porque os alunos normalmente na escola não trabalham com isso aí. Normalmente não se vê com tanta frequência. Então o UPE sabe disso, que o aluno não vê com tanta frequência. Mas aí é bem interessante você só se ligar no seguinte. Ó. Se eu tenho uma raiz cúbica aqui, da raiz quadrada de 5, isso aqui pode ser igual, na verdade é igual a o produto desses dois índices. Ó. 3 vezes 2, 6. Então a raiz sexta de 5. Beleza? Então você pode escrever dessa forma. Pode escrever aí desse jeitinho aí. Okay? Um outro exemplo que a gente pode fazer aí. Raiz cúbica da raiz quadrada de 8. Então vamos lá. 3 vezes 2 é raiz sexta. 8 eu posso escrever desse jeito, ó, 2 ao cubo. O 6 eu posso escrever na forma de 2 vezes 3. Então 2 ao cubo. Corta esse 3 com esse 3. Ficou raiz quadrada de 2 como resposta. Ok? Então a gente pode resolver dessa forma. Vê como a gente ganha tempo quando utiliza as propriedades. Então, as propriedades ela veio justamente para facilitar a vida de vocês. Né? Não são fórmulas, viu, minha gente? Deixar bem claro que isso aí não é fórmula. Isso é propriedade. Okay? Assim como, por exemplo, o assunto de logaritmo. Se você não domina as propriedades de logaritmo, chorou, papai. Não vai conseguir resolver a questão direitinha. Pode até conseguir resolver usando outros métodos, mas sem as propriedades você vai ter dor de cabeça em logaritmo. Tá bom? Então, para a gente chegar ao propósito, né, a gente viu toda essa caminhada aí antes, até chegar nesse propósito aí, que é a racionalização de denominadores. Ok? A racionalização de denominadores, esse processo que a gente tem aí, né, de racionalizar, é um dos processos mais utilizados até hoje. Né? Então, ele não vai alterar o resultado da fração, permanecendo sempre a mesma fração, mas eu vou fazer com que uma raiz que está no denominador, ela soma do denominador e apareça no numerador. Então, é como se eu fizesse essa conversão aí. Tá bom? Até fala aí, dizendo que ao racionalizar um denominador, se você observar aqui, ó, ao racionalizar um denominador, transformamos o seu valor irracional em um valor racional. Tá bom? A gente vai transformar isso aí. Então, como racionalizar esse denominador? Muita gente pensa que é só assim, chegar, retirar a raiz e acabou-se. Então, muita gente pensa nesse processo aí, igual esse bonequinho aí. Mas, na verdade, racionalizar vai necessitar de técnicas. E existem 3 casos. Existe bem mais do que 3, né? A gente vai ver 3 casos aí, que são os mais importantes. O primeiro caso deles é esse. Quando o denominador é um radical de índice 2. Quando o denominador é um radical de índice 2, o exemplo aí das frações, a gente usa essa técnica aqui. Poxa, volta. Quando ele é de índice 2,
a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar a técnica da seguinte forma. Deixa eu colocar aqui, eu vou pegar uma qualquer aqui, vou pegar essa aqui, 2 raiz de 2. Pronto, vamos dar como exemplo aqui para vocês aqui. Deixa eu mudar a cor. Então a gente vai fazer o seguinte, 2 raiz de 2. Então quando for nesse caso, a gente vai multiplicar isso aqui por uma fração que tenha o mesmo denominador, tanto no numerador quanto no numerador, ou seja, raiz de 2 aqui e raiz de 2 aqui. Tá bom? Tem que possuir o mesmo denominador, do mesmo jeitinho. E aí a gente faz esse produto aí. 2 vezes raiz de 2, dá 2 raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4. Isso vai ser igual a 2 raiz de 2. Quanto é a raiz de 4? Né? Raiz de 4 é 2. Corta 2 com 2. Só sobrou para a gente raiz de 2. Ok? Então a gente pode fazer dessa forma aí. Ok? Então podemos fazer desse jeitinho que está aí. Então vamos lá. Mais outro exemplo. Puxa. Isso, rapaz. Mais outro exemplo. 1 sobre raiz de 3. Então, vou multiplicar pela raiz ó, em cima e a raiz embaixo. 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Quanto é a raiz de 9? 3. E essa seria a nossa resposta. Beleza? Tranquilo, galera? Próximo caso. Né? Quando o denominador é um radical de índice maior do que 2. Né? Então, nesse caso aí a gente tem que usar uma técnicazinha. No anterior, bastava a gente repetir, né, e multiplicar. Nesse caso, a gente vai fazer essa multiplicação do mesmo jeito, só que o repeteco é de forma diferente. Né? Então, a técnica é mais ou menos o seguinte. Você vai pegar a raiz e vai multiplicar essa raiz, onde do radicando, né, a parte de dentro, vai ter um expoente que, somado com o expoente da original, dê justamente igual ao índice. E você, eita, professor, para tudo aí que ficou confuso. Deixa eu mostrar na prática aí. Né? Deixa eu mostrar na prática aí para vocês aí. Vou mostrar aí na prática aí. Então, por exemplo, se eu tiver assim, ó, 1 sobre raiz cúbica de 2. Então, eu vou ter que fazer o seguinte, ó, multiplicar. Aí o mesmo esquema, raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 2. A única diferença está aqui, ó, no expoente, tá bom? Então está no expoente. Eu vou até mudar de cor aqui. Ó. O expoente, ele vai ter que ter ó, o valor que somado com esse expoente aqui, ó, o expoente aqui não é 1, então somado com 1 deu o índice. Então, o índice é 3. Eu já tenho 1. Para 3 falta quanto? 2. Então, eu vou ter que fazer desse jeitinho aí. Okay? Aí veio, que agora dá certo. 1 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado. Quanto é 2 ao quadrado? É 4. Então, raiz cúbica de 4 sobre. Agora, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado, o que é que eu faço? Eu repito a raiz e somo os expoentes aqui. 2 mais 1, vou até estar aqui, para você ver que a gente somou. 2 mais 1. Aí, no caso, a gente vai ter raiz cúbica de 4 sobre raiz cúbica de 2 mais 1 é 3. Aí, agora, a gente usa aquela propriedade, ó, corta o 3 com 3. Lembra que eu disse que quando elimina todos os expoentes, então o símbolo da raiz também é eliminado. Então, vai ficar raiz cúbica de 4 sobre 2. Beleza? Tranquilo, galera? Até aí, tranquilo? Alguém confirma aí para mim no chat até que horas, se eu não me engano, é 9h10 ou é 9 horas essa aula da gente aqui. Tá bom? Eu fiquei, desde sexta-feira sem dar aula, acabei perdendo os horários. 9 horas, né? Então, beleza. A gente tá já terminando já. Falta só esse caso agora, o último caso. Né? O terceiro caso, né? O terceiro caso é o seguinte. Quando o denominador é do tipo raiz de A mais ou menos raiz de B, ou que tenha uma raiz só, tá bom?
Não precisa ser necessariamente desse tipo aqui. Ok? Não precisa ser necessariamente desse tipo. Ok? Não precisa ser. Pode ser assim, 1 mais ou menos raiz de A. Ok? Então, quando a gente tem mais ou menos isso aí, a gente tem esse estilo aí, que tem aí. Então, o que é que a gente faz? É bem simples. A técnica desse aí é a melhor que tem. Basta a gente trocar o sinal do meio. Tá bom? Deixar bem claro para vocês. É o sinal do meio, tá bom? Então, você altera o sinal do meio. Você altera o sinal do meio. Não tem se dizer, é o sinal da raiz, é não sei o quê. Não. Então, se a gente tiver aqui a fração 2 sobre 1 mais raiz de 3. Então, o processo que a gente vai fazer é só alterar o sinal do meio. Vou multiplicar por essa fração aqui repetida, só com o sinal do meio trocado. Ok? Aí eu continuo. 2 vezes 1 vezes menos raiz de 3. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes raiz de 3 dá 2 raiz de 3 sobre. Aí aqui agora eleva o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Ok? Aí vai ficar 2 menos 2 raiz de 3 sobre 1 ao quadrado é 1. E aqui, raiz de 3 ao quadrado vai dar raiz de 3 ao quadrado. Cortando a raiz com o quadrado vai dar 3. 1 menos 3 dá menos 2. Então vai ficar menos 2 e 2 menos 2 raiz de 3. Como está tudo divisível por 2, então como está tudo divisível por 2, então eu posso simplificar. Ó. 2 dividido por menos 2 dá menos 1. E menos 2 raiz de 3 dividido por menos 2 vai dar mais raiz de 3. Tá bom? Organizando aqui vai ficar... Oxe, que traço é esse? Organizando aí direitinho, a gente vai ficar com raiz de 3 menos 1. Seria a nossa resposta aí bonitinha. Bom? Então, veja, esse caso é bem tranquilo, bem tranquilão quanto a isso aí. Você pode rever quantas vezes você quiser, né? Cada caso desse, essa aula que eu vou deixar disponível lá no meu canal, tá bom? Então sempre fica disponível lá para você tirar as dúvidas de vocês, rever, principalmente quando estiver na época de prova, poder rever todas as aulas que a gente teve, né? Tudo isso aí direitinho, né? Dar uma revisada boa, bacana, para vocês fazerem aí, ok? Então queria saber de vocês se tem alguma dúvida quanto ao assunto de hoje, ok? Me digam aí se tem alguma dúvida. Né? Enquanto vocês estão pensando na dúvida aí para falar, quero dizer que na última aula da gente acabou que eu me atrapalhei com o horário, né? E acabei atropelando o horário na sexta. Essa sexta não, foi a outra sexta anterior. E aí lembrar para vocês que a aula está lá no meu canal com a continuação daquela questão que foi cortada a conexão, né? E aí tá com a continuação da questão. Ah, lembrei agora. Não foi com a turma de vocês. Eu tô ficando velho. Foi com a turma de segundo ano, que acabou me atrapalhando com o horário na última segunda-feira. E aí a questão ficou disponível para ele lá completa. Tá bom? Então, ó, se ninguém tem alguma dúvida, meu muito obrigado para vocês. Tá bom? Meu muito obrigado aí e até a próxima. Deixa eu ver aí, Diegão. Caso o denominador seja, por exemplo, 2 raiz de 3. É isso aí? Diegão ainda está por aí? Deixa eu ver se ele está aqui ainda ou saiu. Acho que o Diego já saiu. Né? Se alguém puder avisar ele voltar aí na sala, eu tiro essa dúvida que ele pediu aí. Alguém puder avisar ele aí. Caso o denominador seja, por exemplo, 2 raiz de 3. Né? Acredito que ele já saiu de vez, então. Beleza.